Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar como você vai conseguir fazer alças que fiquem parecendo com aquelas alças compradas prontas, que vão valorizar muito o seu trabalho. Fique comigo até o final, porque hoje tem várias diquinhas super úteis que facilitam muito no nosso dia a dia. Não esquece de separar o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque hoje a aula vai ser boa. Então, se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. A dica de hoje é como preparar alças lindas e perfeitas, parecendo alças compradas prontas. Vamos usar pedaços de tecidos, aqueles que sobram de outros trabalhos. Você pode deixar várias prontas e depois só usar uma que combine com a peça que você está fazendo. Para a alça maior, você vai precisar de uma tira de 43 centímetros por 4 centímetros. E para menor, uma de 33 centímetros por 4 centímetros. Lembrando que os 4 centímetros vai depender do tamanho do fecho mosquetão que você esteja usando. Como calcular a largura da tua alça? Você vai medir o tamanho interno do fecho mosquetão e essa medida você vai multiplicar por 4. Então, nesse caso, eu tenho 1 centímetro, que é o fecho que eu vou usar, então eu preciso de 4 centímetros. A largura da minha faixa é de 4 centímetros. Se fosse para esse maior, que é uma alça tipo alça de bolsa, ele tem 3,5 centímetros, então eu teria que pegar 3,5 centímetros e multiplicar por 4 para saber a largura da minha alça. Então, uma vez que eu já tenho o comprimento e a largura da minha alça, eu vou dobrar, vincar bem o centro e vou dobrar novamente, passando bem a ferro para ficar bem vincado essas duas partes, como se fosse um viés. Ok, já vinquei bem, agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha. Sabe aqueles pedaços de tecido que você já usou para fazer um pedacinho de aplicação e sobrou? Se você precisar de uma faixa de 4 centímetros e ela tiver pelo menos 2,5 centímetros a 3 de pedaço inteiro, que nem essa daqui, dá para aproveitar. Por quê? Nós vamos vincar no meio e depois vamos vincar no meio novamente, no meio novamente. Essa parte que tá faltando vai ficar escondida a hora que eu dobrar para fazer o acabamento da minha peça. Então, essa é uma dica importante para você lembrar que você não precisa se desfazer de pedacinhos de tecido que você pode achar que não são mais úteis, porque eles sim podem virar alças ou mesmo o puxadorzinho. Essa daqui vai virar o meu puxadorzinho para engatar minha alça. Eu gosto de usar este pezinho de máquina porque ele vai me dar bastante estabilidade e eu consigo visualizar porque ele tem a parte de cima que é de acrílico. Eu consigo ver se eu estou indo bem na beiradinha. Também é muito importante você ir bem devagar nessa hora. Para as linguetinhas, basta você fazer a mesma coisa com uma faixinha de 10 centímetros, dobrar e passar uma costurinha, tua linguetinha já tá pronta. Às vezes você não quer fazer uma alça na tua bolsa, mas você quer ter um fecho mosquetão para pendurar teu chaveiro na parte interna da bolsa, da necessaire. Então, essa também é uma dica. Você pode deixar já algumas alças e alguns fechos preparados com o mesmo tecido, que isso te facilita muito na hora de montar as bolsas. Aí deixa todas elas organizadas no mesmo lugar e a hora que você precisar, você só escolhe uma que o tecido combine. Para a alça, então você vai rebater a costura dos dois ladinhos, vai pegar o lado, sempre tem um lado da costura que é o mais bonito, que é o lado que foi o lado de cima da costura. O lado de baixo da carretilha nem sempre fica tão bonito. Então, agora você vai pegar o teu fecho mosquetão, vai colocar ele com o lado avesso para fora. E daí você vai passar uma costura com um pezinho de máquina aqui na pontinha. Você vai alinhar as tuas duas alças de maneira que elas fiquem certinhas uma em cima da outra. E vai começar do meio da tua peça, não lá da pontinha. Então, você vai dar manualmente mesmo, se tua máquina tiver o botãozinho de levantar e abaixar a agulha,
Faça 2 pontinhos para frente e 2 pontinhos para trás. E só então você vai costurar até o final e voltar até o final. Pode repetir isso mais uma vez. E no meio, de novo, você vai cortar teu fio. Por que isso? Para a tua peça não sair do lugar. Agora eu vou virar dessa maneira, para minha costura ficar para dentro. E agora o meu lado bonito está para fora. E o que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa costura desta maneira aqui, ó. Tá ali a costura, aqui tá o meu fecho mosquetão. O lado do engate do fecho mosquetão tá pra cima. Eu vou tombar a minha costura, alinhar. E eu vou pra minha máquina de costura passar uma costura bem aqui em cima. Se você não for usar o rebite, você pode costurar um pouquinho pra cá. Então, aqui está, eu fiz a costura bem em cima da minha costura anterior. E o meu ladinho tá ali, ó. Eu vou pôr um rebite aqui, então vai prender bem. Mas se você não for colocar rebite, você pode fazer uma segunda costura um pouquinho mais pra cá, para deixar toda aquela camadinha ali bem escondidinha e bem presa. Vou vir com os meus rebites. Vou pegar essa partezinha do rebite e vou colocar do lado de baixo do meu fecho mosquetão. Agora eu venho, encaixo ali e vou no meu balancinho para prender. E aqui está a minha alça perfeita, como se fosse uma alça profissional. Ao meio e vou fazer um furinho. Aí, coloquei meu ilhozinho. Como eu passei termocolante daqueles que não precisa casear, não preciso fazer mais nada nessa minha florzinha. Essa florzinha já tá pronta para eu aplicar numa peça se eu quiser, como um detalhe a mais. Mas se eu quiser, eu ainda posso fazer um pontinho caseado à mão aqui do ladinho. E daí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido uma dica útil para você e que de agora em diante você não tenha mais o porquê não colocar alças nas suas peças. Cada detalhe que a gente coloca mais numa peça agrega valor. E quando a gente agrega valor numa peça, as pessoas valorizam mais.